Boa noite a todos. Vou dar continuidade à nossa aula. Agora a gente vai dar uma relembrada no que a gente falou. Nós falamos na aula passada sobre a primeira lei da termodinâmica, onde a gente tinha que a variação da energia interna. Aí a gente falou sobre o conceito de calor e trabalho, como essas três coisas estão relacionadas, tá? Agora a gente vai falar sobre o segundo princípio da termodinâmica. Para a gente falar desse princípio, eu vou conversar com vocês alguns conceitos antes que a gente vai utilizar. Por exemplo, vamos falar agora sobre o que é a entropia. Imagina que você tem um prato e você deixa ele cair no chão. Você vai ter que esse prato ele vai quebrar, tá? Agora imagina que a gente possa ter ao contrário. Imagina que aquele prato quebrado no chão volta por natureza e espontaneidade a ser o prato inteiro. A gente sabe que isso é impossível, isso não ocorre. Você pode deixar esse prato quebrado no chão pelo resto da sua vida, ele não vai voltar inteiro, tá bom? É assim como se a gente tivesse, por exemplo, o milho de pipoca. Se a gente coloca o milho dentro da panela, a gente fornece calor para esse milho, tá? Então a gente aquece o milho até que ele estoura e vira uma pipoca. E aí agora você vai pegar esse milho de pipoca e vai deixar em cima da sua pia. Então você vai ter que ele vai voltar à temperatura que ele estava, mas ele não vai voltar a ser um milho. Ele vai continuar sendo pipoca, tá? Esses são os conceitos básicos, assim, explicações simples para entender um pouquinho o que é entropia, tá? A entropia ele é o nível de desordem do seu sistema. E a gente vai falar aqui um pouquinho que esse nível, que a entropia, né? Todos os sistemas tendem a aumentar a sua entropia. Então, todos os sistemas tendem a aumentar a sua desordem, tá? Esses são alguns conceitos que a gente vai utilizar aqui para introduzir a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai enunciar ela de duas maneiras, tá bom? Então, imagine que é essa desordem dessa forma. Eu acho que com o exemplo do prato é mais fácil de entender o que é a desordem. Imagina que as partículas do prato estão todas lá juntinhas, bonitinhas. E aí você derrubou ele no chão e ele caiu e ele espatifou o prato. Então, o nível de entropia, a gente fala que ele aumentou, porque a desordem, ela aumentou, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia aqui da entropia. Eu coloquei para vocês a definição, tá? Peraí, deixa eu passar, que tá aqui. Definição da entropia. Então, a gente fala o que é entropia? É a grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema físico, tá? E pela segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver que essa desordem ela tende a aumentar, tá bom? Lembrem que a gente falou, numa das primeiras aulas de termologia, que a gente passa o calor de um corpo ao outro, naturalmente de um corpo de um corpo quente para um corpo frio. Então, é isso daqui que acontece. Lembre-se que o corpo frio, ele tá com as suas partículazinhas todas juntinhas, comportadinhas. Lembra que eu dei aquele exemplo do amigo na balada? Imagina que você tem uma pessoa dançando agitada e outra paradinha. A que tá agitada vai começar a bater na que tá paradinha e a que tá paradinha vai começar a se movimentar. Então, essa desordem começa a aumentar. É isso que significa que um sistema tende a aumentar seu nível de entropia. Então, tende a aumentar o seu nível de desordem, tá bom? E é isso que explica, por exemplo, que o calor é transferido de um corpo quente para um corpo frio, tá? Então, e aí nisso aqui, a gente tem, por exemplo, esse sistema aqui do milho virando pipoca. O milho vira pipoca, mas a pipoca não vira milho. A gente vai chamar isso de um sistema irreversível, assim como o do prato. A gente tem que um prato ele se quebra, mas se você tem um prato quebrado, ele não volta a ser um prato inteiro. Por mais que você colhe tudo bonitinho, ele não vai ser o mesmo prato, tá? Então isso aqui também é um sistema irreversível, porque a gente não consegue voltar ao que a gente tinha originalmente, tá? Eu coloquei aqui a definição dos tipos de sistemas, tá? De processos. A gente tem os chamados processos reversíveis e os processos irreversíveis. Os processos irreversíveis, aqui eu vou falar primeiro, a gente tem que é a maioria de tudo que acontece, tá? Na verdade, são todos. O que ocorre são processos irreversíveis. Então, ocorrem, né? Sempre num sentido só. Por isso é fácil de reconhecer a ordem temporal com o que acontece. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, esse milho de pipoca. A gente sabe que se a gente tiver o milho e depois a pipoca, a gente sabe como o tempo flui. A gente tem aqui que o tempo inicialmente e o tempo depois. Agora, se a gente tiver só a pipoca,
A gente não... E o milho, em seguida, não segue uma linha temporal. Por exemplo, se você tiver... É que aqui eu não coloquei, mas deixa eu deixar aqui. Imagina que você tem uma bolinha, e aí você joga essa bolinha. A bolinha vai cair, vai quicando, vai quicando, vai quicando, até que ela pare. Então, a gente consegue ver a linha temporal, tá? Agora, imagina que você tem, ao contrário, isso. Uma bolinha que ela foi quicando baixinho, foi aumentando. A gente, ao contrário, isso não acontece, tá? Então, esse nível de desordem serve para a gente ver qual a sequência que ocorreu, tá? Agora, os processos reversíveis são aqueles que no início é igual no final. Por exemplo, ocorreu alguma coisa, tá? Então, ela pode ocorrer naturalmente no sentido oposto, tá? Imagina que a nossa bolinha, ela tenha quicado assim, ó. Quica e volta para a mesma altura, quica e volta para a mesma altura, quica e volta para a mesma altura. Se a gente passa o tempo num sentido, ela quicou e foi para a mesma altura, quicou e foi para a mesma altura. Agora, se a gente estiver fazendo ao contrário o tempo, olhando de trás para frente, vai ser a mesma coisa. Ela quicou e foi para a mesma altura, quicou e foi para a mesma altura. Então, isso são processos reversíveis. Ou seja, se você vê ele de trás para frente, de frente para trás, vai ser a mesma coisa. Por isso que eles são ideais. Porque nenhuma bolinha que você jogar, ela vai quicar e vai sempre voltar na mesma altura. A gente vai sempre perder energia, então ela vai sempre quicar mais baixo, tá? Isso é uma experiência que vocês podem fazer sozinhos e é super tranquilo de observar, tá bom? E como eu falei, a gente sempre vai ter uma perda de calor, tá? Então, imagina que essa bolinha que você jogou, ela vai quicar, vai aumentar. E depois, quando ela quicar a segunda vez, ela vai para uma outra altura mais baixa. Quicou a terceira vez para uma altura mais baixa. Até com que ela pare. A gente está perdendo calor nessa forma aqui, no caso da bolinha, em atrito, tá? Aqui no milho de pipoca, a gente tem a forma de calor como energia, tá? Que o milho, ele aquece, aquece, aquece até que ele estoura e vira uma pipoca. Mas se a gente pegar a pipoca e deixar com que ela volte à sua temperatura inicial, ou seja, com a que estava o milho, ela não vai voltar a ser um milho. Ela vai continuar sendo uma pipoca, só que não vai estar quentinha, tá? Então, a gente perde calor para o ambiente e assim são os processos, tá? Então, quando o seu vestibular ele contar para você uma historinha, você consegue identificar, tá? E no caso, os processos reversíveis, eles são todos ideais, tá bom? Assim, a probabilidade de um evento ser reversível é baixíssima, quase nula, ou seja, a gente descarta e fala que naturalmente isso daí não ocorre, tá? É um chamado de um processo ideal. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar pronunciar alguns princípios da termodinâmica, tá bom? Como eu falei, a gente vai sempre perder calor, tá? E isso daí é um dos enunciados da termodinâmica, da segunda lei no caso. Vamos enunciar eles. Aqui eu coloquei mais um exemplo de entropia. Imagina que você tem um muro de tijolos, tá? E aí depois você tem esse muro bagunçado. A gente vai falar que esse muro bagunçado, ele tem mais entropia, ou seja, ele tem mais desordem, tá? Do que o inicial. E lembra sempre que um sistema vai sempre tender a aumentar a sua entropia, tá? Ou seja, aumentar o seu nível de desordem. Lembre-se bastante do exemplo do prato para ver isso e da pipoca, como da bolinha, tá bom? Só para ficar bem visual para vocês. Vamos enunciar, então, o foco principal dessa aula, que é a segunda lei da termodinâmica. A gente vai enunciar ela de duas maneiras diferentes. Primeiro, como enunciado de Clausius e o segundo de Kelvin Planck. Tá? O primeiro, a gente já viu lá nas primeiras aulas de termologia, tá? Que é o seguinte, quando a gente tem um corpo quente e um corpo frio, o calor vai sempre fluir de forma natural, espontânea, do corpo quente para o corpo frio, tá? A gente nunca vai ver na natureza, de forma natural, que o corpo frio vai ceder calor para o corpo quente, tá bom? Então, para isso acontecer, a gente precisa de um fator externo atuando ali, ou seja, por pressão, ou seja, por alguma coisa, tá bom? Mas naturalmente é sempre do corpo quente para o corpo frio, como a gente já tinha visto, tá? Eu vou dar um ênfase nessa parte antes de dar o segundo enunciado. Então vamos lá. Aqui a gente tem, eu dei uma imagem só para vocês visualizarem isso melhor, mas eu espero que isso esteja bem fixado na cabeça de vocês, porque a gente vem falando já há umas 5 aulas sobre isso. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma barra quente e uma barra fria.
nunca jamais, naturalmente, vai sair calor da barra fria para a barra quente, tá? Mas sim da barra quente para a barra fria. Lembra do amigo na balada, que é sem surpresas, tá? Então, com isso, a gente consegue estabelecer o sentido que os processos ocorrem. Imagina que a gente tem agora aquela máquina térmica. Como a gente faz para aumentar a eficiência de uma máquina térmica? A gente deixa na sequência corpo quente para o corpo frio e aí a gente vai realizar trabalho, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência com o ciclo de Carnot, mas eu já expliquei para vocês na aula passada um pouquinho do que é uma máquina térmica e agora a gente vai apresentar um conceito bem importante que é a eficiência de uma máquina térmica, tá? Que é o que é cobrado com continhas, tá? Mas lembre-se que nessa parte de termodinâmica, a maioria esmagadora, assim, das questões são teóricas, então eu preciso entender o que está acontecendo para saber responder, tá? Aí vamos lá. Segundo enunciado. O primeiro enunciado é esse mesmo, tá bom? Que a gente tinha visto, e era só para estabelecer, assim, de uma maneira mais clara, que é o sentido com que os processos ocorrem, tá bom? Mas esse enunciado vocês já tinham visto há muito tempo, eu só não tinha falado que era a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos lá. Agora para o segundo enunciado novo, que é o que a gente não tinha falado antes, que é o de Kelvin Planck, que é o seguinte. Imagina que você tem uma máquina térmica. Ele diz que a gente nunca vai conseguir converter toda a energia, ou seja, calor que a gente recebe, em trabalho. A gente sempre vai perder um pouquinho para o ambiente. Isso aqui é num sistema de verdade, tá? Então é na realidade, não é um sistema ideal. No sistema ideal, a gente conseguiria converter todo o calor recebido em trabalho. Mas na realidade, isso não acontece. A gente sempre vai perder um pouquinho para o ambiente, tá? Ou seja, nesse caso aqui, ele vai chamar de uma fonte fria. A gente sempre vai mudar um pouquinho para uma fonte fria. Mas a gente pode ver como ambiente, tá bom? Então, operando em um ciclo termodinâmico, converte toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Então, a gente sempre vai ter percas, tá? Então, vamos lá, peraí que eu fiz uma outra ênfase. Isso aí. E com isso, a gente vai ter que calcular uma coisinha chamada rendimento ou eficiência, tá bom? Então, o que é esse rendimento, essa eficiência? Vocês vão ver aqui nessa aula ainda de hoje, no ciclo de Carnot, tá? Com uma outra formulazinha, mas vocês conseguem calcular e chega nela. O rendimento, como é que ele vai ser calculado? Tá, o rendimento é a eficiência da sua máquina térmica, tá bom? É o tanto que ela consegue operar, tá? Então a gente tem que ela é dado como essa letrazinha, tá? É um N bonito, é um N esticadinho, tá? É a mesma letra que a gente vai usar para nano. Não, para nano não, perdão. Tem um prefixo com esse nome que fugiu à memória. Mas é o quê? QA menos QB sobre QA. Ou seja, calor fornecido, QA é o fornecido pela fonte quente, menos o calor, que é o QB, não transformado em trabalho. Então, esse não transformado em trabalho é o tanto que a gente perde, tá? Vocês visualizem ele como o tanto que a gente perde para o ambiente ou o tanto que a gente manda para nossa fonte fria. Eu coloquei aqui embaixo um desenho. Ih, não coloquei não. Peraí, coloquei sim. Não coloquei não. Mas eu coloco depois para vocês na lista, tá? Então a gente tem aqui, imagina, fonte quente, manda para a nossa máquina térmica, realiza trabalho e manda para a fonte fria ou para o ambiente, tá? Esse é o sistema. Tem na imagem, tem na última aula de vocês, eu coloquei lá para vocês a imagem de uma máquina térmica, tá? O sisteminha de uma máquina térmica. Então é isso que acontece, ele faz esse cálculo, tá? Do rendimento. Então, todo o processo tem perda, porque os rendimentos. Então, tipo, a gente vai perder um pouquinho para o ambiente. Então, a gente nunca vai conseguir alcançar um rendimento de 100%. A gente teria um rendimento de 100% se essa quantidade de calor não transformada em trabalho, ou seja, o que a gente manda para o ambiente, fosse zero. Que a gente ia ter QA sobre QA. Isso é igual a um rendimento 100%, tá? Então, a gente nunca vai ter que isso ocorre. A gente sempre vai perder um pouquinho para o ambiente. Então, toda máquina térmica, o rendimento nunca vai ser 100%, tá? Isso foi muito estudado pelo físico Sadi Carnot, tá? Que a gente vai ver um pouquinho do ciclo de Carnot,
tá? Que é uma das temáticas mais importantes aqui da termodinâmica. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Então, vamos lá. Antes, eu queria pedir para vocês pausarem e darem aqueles 3 minutinhos de responder a questão, tá? Para ver se consegue sozinho e depois ver a minha explicação. Então, vamos lá. Da UFSM. Considere as afirmações. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. Aqui a gente tem que é impossível isso é verdadeiro, porque é o enunciado da segunda lei da termodinâmica que a gente nunca vai conseguir transformar tudo que a gente pega em calor em trabalho. Então, alternativa 1, verdadeiro. Com isso, a gente já elimina a alternativa B e elimina a alternativa D, tá? Então, isso aqui é verdade, é impossível. Correto. Próximo. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para o outro de maior temperatura. Aqui vamos fazer um adendo que os refrigeradores são máquinas térmicas que trabalham no sistema inverso, no sentido inverso, tá? Porque lembra que o refrigerador, ele transforma ar quente em ar frio, tá? Então a gente tem que ele é o sistema de compressão. Lembra que a gente fez aquele desenho? O gás, naturalmente, quando a gente aquece, ele expande. Ao contrário, ele é chamado de compressão, porque a gente tem um ar quente transformando-se em ar frio. Então, ele é comprimido, tá? Então, o refrigerador, ele faz o sistema oposto. Isso é verdade, tá? Então, ele pega um sistema, ele transfere energia de um sistema de menor temperatura para um de maior temperatura. Então, imagine aqui que você tem o seu ar-condicionado, ele joga ar frio no ar quente, tá? Ele faz o sistema inverso. Então, é verdadeiro, tá? Porque se ele fosse um sistema de expansão, tá? A gente teria que seria da forma quente para a forma gelada. O refrigerador, oposto da forma fria para a forma quente, tá bom? Então, alternativa 2, verdadeira. Aqui a gente só teria a opção letra E, tá? Mas vamos ver a terceira, tá? Porque aqui a letra C, que seria possível, a 2 não tá aqui, a gente viu que ela é verdadeira, então não dá. Então, de maneira de exclusão, tá? A gente consegue chegar rapidamente na alternativa correta. Assim vocês poupam tempo no vestibular. Mas alternativa 3. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Isso daí é o enunciado também da segunda lei da termodinâmica que a gente viu lá nas primeiras aulas. Qual é o sentido dos processos? Corpo quente para o corpo frio. A gente transfere calor dessa maneira, do corpo quente para o corpo frio. Então, alternativa 3, verdadeira. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Isso é verdadeiro. Espontaneamente, a gente é o quê? Do corpo quente para o corpo frio. Para ocorrer esse sistema inverso, a gente tem que ter, é obrigatório ter um agente externo, tá? Que vai fazer com que isso ocorra. Então, alternativa correta, alternativa E. Ou seja, todas verdadeiras, tá? Aqui eu deixei grifadinho para vocês. Acho que eu coloquei mais um exemplo. Isso. PUC de Minas. A respeito do que faz um refrigerador, pode-se dizer que 1. Produz frio, anula o calor, converte calor em frio, remove calor de uma região e transfere a outra, tá? A gente, produz frio. Não conseguimos produzir frio. A gente consegue retirar calor de um lugar que tem maior temperatura. Então, A, cancela. B, anula o calor. Vamos lembrar que o calor é energia em trânsito. Então, como é que a gente anula essa energia em trânsito? Não tem como. C, e até porque essa transferência ela é natural, ela ocorre espontaneamente, tá? Então, para a gente ter que não haja calor, a gente tem que ter dois corpos na mesma temperatura. Lembra que quando a gente coloca dois corpos com temperaturas diferentes, naturalmente eles vão ficar na mesma temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico, tá? Conceito que a gente viu, acho que na segunda aula, ou na primeira. C, converte calor em frio. Lembre-se que calor é energia em trânsito. Então, como é que a gente converte calor em frio? Não é assim que ocorre, tá?
Então, a gente pode transferir, mudar uma coisa quente, né, de maior temperatura, em uma menor temperatura. Aí, ok. Agora, converter calor em frio são conceitos fisicamente diferentes. Então, C incorreta. Letra D, remove calor de uma região e transfere a outra. Verdade, é isso que acontece, porque o calor ele é uma energia em trânsito. Então, lembra que a energia ela não se elimina, nada disso, ela só muda o seu estado. Então, a gente transfere calor, ou seja, a gente transfere energia de um corpo ao outro, tá? Então, verdadeira. E lembra-se que aqui ele está falando no caso de um refrigerador. Dentro da geladeira, a gente tem o ar quente, que a gente vai mandar ar gelado, tá? E vai capturar esse ar quente. Então, a gente transfere, remove calor de uma região e transfere para outra. Verdade. Letra correta, D, tá? Aqui eu coloquei uma explicaçãozinha, tá? Então, vocês pausam e leiam, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o tão importantíssimo ciclo de Carnot, tá? O ciclo de Carnot, eu coloquei uma questão para vocês como exemplo na aula passada. Lembre-se que eu falei que eu sempre vou colocar nas questões um conceitozinho a mais que a gente não viu, para que vocês possam interpretar essas questões, tá? Então, vamos lá. O que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, ele se apresenta como uma sequência de transformações que são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. E outra propriedade também é que um ciclo, como o nome já diz, ele volta para o seu lugar original. Imagina que você tem um círculo, você fixa um ponto. No círculo todo, você percorrendo o círculo todo, você vai voltar pelo ponto que você iniciou. E é isso que ocorre também no ciclo de Carnot. Então, imagine que aqui é o ponto inicial, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Vejam pelas setas. Começamos aqui no A. Fomos para o B, fomos para o C, fomos para o D e voltamos para o A, tá? Então, um ciclo tem essa característica. A gente volta para o lugar que a gente iniciou, tá? Então, vamos lá. Começamos aqui no ponto A. Lembre-se que aqui a gente traça, isso aqui é uma característica, tá? Desenhos assim, quando a gente tem uma linha meio curvada num gráfico de pressão por volume, é uma isotérmica, tá? Então, a gente tem que do A para o B, a nossa temperatura ela foi a mesma, então é uma expansão isotérmica. Lembre-se que o volume aqui está aumentando, então a gente começou num volume 1, foi para um volume 2. O volume 2 é maior do que o 1, então a gente expandiu o nosso gás, tá? Aí, do B para o C, a gente tem aqui uma expansão adiabática, ou seja, que tudo está modificando, tanto a temperatura, quanto o volume, quanto a pressão, tá? Então, a gente foi aqui do B para o C, muda tudo, tá? E aqui a gente continua, pode ver que o V2 e o V3, vamos chamar aqui de V3, aqui de V2, o V3 é maior do que o V2. Então, também houve uma expansão do nosso gás, tá? Então, ele aumentou o seu volume. Olha o sentido da seta, tá? E aí, a gente vai do C para o D. A gente vê aqui o V3 e aqui eu vou chamar de V4, tá? Então, do V3 para o V4, a gente diminuiu o nosso tamanho. Então, quando o nosso gás ele diminui de tamanho, é uma compressão, tá? Então, imagina, aumentamos, aumentamos, e agora vamos começar a diminuir de tamanho. Então, a gente reduziu o nosso tamanho, tá? Então, reduzimos o nosso tamanho, uma compressão isotérmica. Aqui, essa curva, assim como a de cima, se caracteriza por uma isotérmica, como a gente já viu nas aulas de transformações, tá? Então, fomos comprimidos. Aí a gente vai aqui do D de volta para o A, tá? Aqui a gente tem o V3 e aqui era o V1, tá? Então, V3 não, V4, perdão. V4 para o V1. O V4 ele é maior do que o V1, tá? Então, a gente reduziu o nosso tamanho novamente, uma compressão adiabática, tá? Então, é assim que é caracterizado o ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot, de forma teórica, ele é o ciclo de maior eficiência possível, tá? Nenhuma máquina térmica vai ter eficiência maior do que uma máquina de Carnot, tá? Do que um ciclo de Carnot, tá bom? Então, ele é caracterizado dessa maneira. É um ciclo de transformações termodinâmicas, é um ciclo particular, porque a gente tem que, onde a gente começa, onde a gente termina, e a gente tem essas duas curvas isotérmicas e duas adiabáticas, tá? Isso aqui é um ciclo de Carnot. E que mais de conceito que a gente vai ter sobre isso? Tá? Então vamos lá.
Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, ou seja, uma fonte quente e uma fonte fria, podem ter maior rendimento do que uma máquina de Carnot. É o que eu falei. A gente pode ter qualquer máquina térmica, nenhuma delas vai ter um rendimento maior do que o de Carnot. E até mesmo o ciclo de Carnot, a gente tem perdas, tá? Então, nem no ciclo de Carnot tem um rendimento de 100%, tá bom? A gente vai ter um rendimento menor do que 100%, respeitando a segunda lei da termodinâmica, de que a gente sempre vai perder alguma coisinha para o ambiente, tá? Então, você pode calcular o rendimento de uma máquina de Carnot dessa maneira. 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a fonte fria e T1 é a fonte quente, tá? Então, a gente tem que ela calculada dessa maneira, tá bom? Maioria das vezes, vocês vão calcular dessa forma. Vamos lembrar que a temperatura aqui na termodinâmica a gente vai sempre usar no sistema internacional, ou seja, em Kelvin, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos. Vamos lá, Enem 2016. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal, ou seja, de 100% rendimento. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter rendimento de 100%. Nem mesmo as máquinas de Carnot, tá, gente, tem esse rendimento, como eu falei. Então vamos lá. Por que isso ocorre? Tal limitação ocorre porque as máquinas térmicas. Letra A. Realizam trabalho mecânico? Não. Por que não? Porque a gente tem que, mesmo realizando o trabalho mecânico, a gente tem que recebemos calor, realizamos trabalho mecânico. Só que depois de realizar o trabalho, a gente não vai formar esse trabalho todo, tipo, tudo que eu recebi de calor eu vou transformar em trabalho. Não, eu vou perder um pouquinho para o ambiente. É isso que fala a segunda lei da termodinâmica. Então, essa A não explica isso, tá? Porque segundo essa A, a gente poderia ter sim um rendimento de 100%, tá bom? Então vamos para a letra B. Produzem aumento da entropia. Letra C. Utilizam transformações adiabáticas. Essa letra C não tem nada a ver. Por quê? A gente tem numa máquina térmica, ela vai realizar um ciclo. E todo ciclo a gente vai ter expansões isotérmicas e expansões adiabáticas. Compressões isotérmicas e compressões adiabáticas. Então, não explica. D. Contrariam a lei da conservação de energia. Não, o que era a lei da conservação de energia? Toda energia recebida é toda a energia que eu cedo, né? Eu recebi é igual ao que eu cedo. Então, se eu tivesse, por exemplo, o ceder igual trabalho, eu posso realizar sim tudo que eu recebi em trabalho. Só que isso contraria a lei da termodinâmica. Então, letra D, incorreta. Letras E. Funcionam com temperatura igual à fonte quente. Nada a ver também, tá? Então, a única que pode ser produzem aumento da entropia. Ou seja, a gente aumenta a desordem desse sistema, tá? Então, como é que a gente aumenta a desordem desse sistema? Passando energia para o ambiente, tá? Então, letra correta, letra B, tá? Mais uma. Uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a... Aqui é uma continha direta, tá? Dessa fórmula aqui. Ou seja, rendimento é igual a 1 menos fonte fria sobre fonte quente. Só fazer isso. Só que antes de fazer isso, o que vocês vão fazer? Transformar essas temperaturas que vocês estão vendo, que estão em graus Celsius, em grau Kelvin, tá? E lembra que para passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Então, vamos lá. 227 graus Celsius em graus Kelvin, 500 graus Kelvin, tá? É só somar. 273. 27 graus Celsius em grau Kelvin, só somar 273, 300 graus Kelvin, tá? Aqui eles estão dando números bem bonitinhos, tá? Números redondinhos, tá? Então, vamos lá, aplica aí na fórmula. Qual era a fórmula? Rendimento é igual a 1 menos fonte fria sobre fonte quente. Quem é a fonte fria? De menor temperatura, 300 graus Kelvin. Quem é a fonte quente? Maior temperatura, 500 graus Kelvin, tá? Então, 300 sobre 500 é igual a 0,6. Só fazer essa continha na mão, vocês chegam rápido, tá? E 1 menos 0,6, 0,4. Ou seja, um rendimento de 40%, tá? É um rendimento baixo, mas é o rendimento que ele está aplicando aqui.
Então, letra correta, letra C. Acho que eu coloquei mais um exemplo. Julgue os itens a seguir como os verdadeiros e falsos. Lembrando para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder sozinhos antes de ouvir minha explicação, tá? Então vamos lá. Uma máquina de Carnot é a única que consegue assumir rendimentos de até 100%. Falsa, tá? Se uma máquina de Carnot conseguisse assumir um rendimento de 100%, ela estaria contra a segunda lei da termodinâmica, ou seja, contra o princípio da entropia, porque a gente nunca vai conseguir alcançar isso na realidade, tá? Idealmente, ok. Realidade, não. A gente sempre vai perder um pouquinho, tá? Então, letra 1, incorreta. 2. O ciclo de Carnot é caracterizado por 4 transformações termodinâmicas reversíveis. Verdadeiro. O que quer dizer esse reversível aí? Eu vou voltar aqui para o ciclo de Carnot. A gente tem que ele vai do A para o B numa expansão. E aqui do C para o D numa compressão isotérmica. Pode ver que ele realiza a mesma coisa, tá? Então é verdadeiro, isso aqui é reversível. Assim como na expansão do B para o C aqui, uma expansão adiabática, e aqui do D para o A, uma compressão adiabática. Então, sim, é reversível. A gente retorna para o lugar que a gente iniciou. A gente vai de novo do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A. Então, a gente retorna para o lugar que a gente começou. Imagina que aqui a gente tem o nosso milho de pipoca, aqueceu, virou pipoca. Retornamos à temperatura, virou milho de novo, tá? Então, numa situação hipotética, verdade. Numa situação real, não. Mas aqui no caso do ciclo de Carnot, sim, são transformações reversíveis. Então, a gente consegue retornar para o lugar onde a gente iniciou. Peraí, deixa eu voltar para a questão onde estávamos. Então, 2, verdadeiro. 3. Nenhuma máquina que opere entre duas temperaturas fixadas podem ter rendimento maior do que uma máquina ideal de Carnot, atuando nessas mesmas temperaturas. Isso é verdade, foi o detalhe que eu contei para vocês. Nenhuma máquina ela consegue ter um rendimento maior do que uma máquina de Carnot, tá? Então, verdadeira. Então, alternativa 2 e 3, letra D. Esses foram os conceitos apresentados, tá, na aula de hoje. Aqui a gente consegue encerrar a termodinâmica e toda essa parte de termologia. Deixa eu voltar aqui para o enunciado que eu queria. Isso. Então, aqui a gente encerra a termodinâmica, tá? A gente conseguiu falar completinho todos os passos. Eu vou lançar para vocês a lista de exercícios com as resoluções e o simulado. Sim, esse simulado vai sair, tá? E aí, a partir da aula que vem, eu vou fazer gravada também, porque a gente tá um pouquinho atrasado, nós estamos atrasados 2 aulas, tá? E isso conta muito. E na aula gravada eu consigo falar um pouquinho mais rápido, então a gente consegue desatrasar e aí eu volto para as aulas ao vivo, tá? Então, aula que vem a gente já vai iniciar a parte de ótica e eu vou tentar dar uma acelerada no conceito da ótica, tá bom? E quando a gente começar, acho que 2 aulas gravadas, a gente consegue adiantar, tá? Para a gente voltar ao vivo na dinâmica que a gente estava tendo, tá bom? Então, esses foram os conceitos apresentados de termodinâmica. Eu vou lançar 2 simulados. Um sobre esse conceito agora da primeira e segunda lei da termodinâmica e o outro de termologia no geral, tá bom? Para a gente encerrar essa parte. Para quem tem questões de físicas de segunda fase, FUVEST, Unesp, Unicamp, que tem segunda fase dissertativa, resolvam as questões e me mandem a solução para eu poder corrigir, tá? Agora é de extrema importância, ainda mais que a gente encerrou um capítulo muito grande da física, que é a termologia. Então é muito importante para que vocês retomem, treinem, escrevam, retomem, treinem, escrevam, tá? E para quem tem segunda parte, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu consigo passar um conteúdo mais específico, assim, um pouquinho mais aprimorado, tá? Então, algumas questões cobram um pouquinho mais, então a gente consegue ver isso um pouquinho melhor do que aqui nas aulas, que é voltado mais para essa parte geral da física, tá bom? Então, aqui a gente encerra esse ciclo e começa agora a parte de ótica, tá? Então, muito obrigada, boa noite e até a próxima aula.